Academia Star Trek apresenta Tripulação embriagada na hora nua. Star Trek, a nova geração, TNG, The Next Generation, temporada 1, episódio 2. Chama-se The Naked Now, ou, em versão português, na versão brasileira, A Hora Nua. A Hora Nua. Então, olha esse nome, A Hora Nua. Olha esse nome, cara, esse nome, ele ficou na minha cabeça quando eu vi, eu falei, cara, eu já vi esse nome em algum lugar, não sei de onde, pá, e depois é que eu descobri, e tem tudo a ver, vocês vão ver que legal isso aqui. A série, então, o filme, ou no caso, o episódio, aconteceu em 1987, 87, então 45 minutos, lembrando que, de novo, eu repito, série Star Trek, todas elas, quando você assiste ela, mesmo que seja hoje, 2025, uma série de 1987, você não vê a diferença temporal ali. Você fala, pô, essa série é muito bem feita. E aí vocês vão entender o porquê, né? Direção, então, Paul Lynch. Ele, então, aqui tem roteiros de Gene Roddenberry, que é o criador, e o D.C. Fontana, que foi o mesmo que criou o primeiro episódio lá, né? O longínquo. E tem um carinha novo aqui. É o John D.F. Black. Já a gente vai falar sobre esse cara também. Vocês vão entender o porquê. Vamos lá. Doença conhecida da Federação. Eles vão encontrar uma doença conhecida da Federação. E aqui tem. Aí, basicamente é o seguinte: a tripulação fica sem filtros morais. E aí vocês vão entender qual que é o lance. O que acontece? Tá aqui, ó. The Naked Now. Pera aí que eu acho que eu tô na frente de uma nave. Tô. Ali, ó. Pronto. Exatamente. O que funciona aqui? Aqui, eles encontram, logo no comecinho da série. Logo no comecinho. No comecinho, eles encontram essa nave. Essa nave aqui, ela tá pesquisando essa estrela vermelha aqui, gigante vermelha, que tá para se colapsar, para virar uma nova. E aí eles estão lá um tempo, mas eles estão bem esquisitos. Eles estão mandando mensagens estranhas para todo mundo, né? Pro universo. E uma dessas mensagens chegaram na Enterprise e eles foram analisar. Mas eram mensagens assim como se eles estivessem numa festa, como se estivessem chamando o pessoal para farrear e qualquer coisa. Eles foram ver o que estava acontecendo, porque estava muito esquisito. Chegando lá, eles viram que estava realmente complicado o negócio. Viram lá 80 pessoas que tinha na nave o nome é Tsiolkovsky. O nome da nave é Tsiolkovsky. Essa nave Tsiolkovsky, ela tinha então 80 pessoas e lá dentro elas morreram todas. Mas morreram logo assim que a Enterprise chegou. Não foi por conta da Enterprise, tá? Eles, na verdade, estavam para colapsar também, estava para chegar ao limite. E aí, como morreram, foi então um grupo avançado lá da nave Enterprise para verificar o que estava acontecendo dentro da Tsiolkovsky, né? Chegando lá, eles encontram a galera assim, ó, todas congeladas, as que restaram, né? Porque muitas delas, boa parte já tinha saído para o espaço, tinha sido sugado ou cuspido para o espaço, né? Beleza. Aí chegando lá, aí beleza. Estamos aqui, vamos falar aqui do LaForge. LaForge, né? A gente já falou do LaForge lá, desse visor que ele tem, mas aí tem um detalhe aqui. Ele tem um desejo de ver como os outros humanos veem. Não é assim, ver igual aos humanos. Veja, ele sabe que ele vê melhor. Vê melhor por quê? Porque ele vê microscopicamente, termicamente, né? E eletromagneticamente ele consegue enxergar um monte de coisa que a gente não vê. O espectro dele de visual é muito maior que o nosso. Só que ele quer ver igual aos humanos. Então ele tem esse desejo. Só que detalhe, esses desejos, veja, o que é legal desse filme aqui, dessa série, desse roteiro, escrito aqui por esses três caras, a gente vai falar mais, mas principalmente por John Black, é que esse roteiro, ele mostra o seguinte, que todo mundo tem um desejo interno, e que quando você tem algum tipo de embriaguez, ó, eu tô aqui, mas não tô me embriagando não. Quando você tem um certo tipo de embriaguez, você acaba ultrapassando e acaba fazendo aquilo, ou falando o que você ficava guardando. E às vezes pode ser bom, pode ser ruim, né? Tudo depende. Depende de como que você vai estar no momento. Então vamos lá. Foi o primeiro, o George LaForge foi o primeiro a ser infectado por essa doença que pegou lá na nave Tsiolkovsky. Tava todo mundo lá doidão lá, esquisito. Chegou lá, ele teve contato com a tripulação morta, ele foi tentar ajudar alguém lá e acabou que ele teve contato de pele, porque é o seguinte, eles foram lá sem nenhum tipo de proteção, né? Chegou lá, né, sem proteção nenhuma, apesar deles voltarem para a nave, passar por um desintoxicante lá, por um desintoxicador, né, para ver se tinha alguma coisa, algum problema, mas não tinha. Então ele chegou, ficou, né, poucas horas depois ele começou a ficar aparentemente embriagado e começou, né, e aí em seguida ele transmitiu a doença para Tasha e depois foi começando a todo mundo na nave começou a ficar contaminado. Rapidamente a nave inteira já estava febril e aparentemente embriagada. Todo mundo. Ó como tava a Tasha aqui, ó. A chefe de segurança tava pegando geral, cara.
É aí, ó. Primeiro beijo já da série. Lembrando que na série original acontecia beijos o tempo todo, mas sempre quem dava o beijo sempre era Capitão Kirk. O Capitão Kirk era o beijoqueiro lá da primeira série, da série original, e aqui a Tasha foi a primeira que começa. Aí beleza, aqui ó, mas aqui é porque ela tá doente, tá? Lembrando que tá todo mundo embriagado, todo mundo com essa doença que mexe com o cérebro, que mexe com o comportamento das pessoas lá. Então, ó, aí ela diz, ó, se liga, ela revela algumas coisas da característica dela que é legal que depois você pode colocar no seu fanbase lá, né? Você fala que, ó, você sabe que ela foi abandonada quando tinha apenas 5 anos de idade e conseguiu escapar de estupradores quando tinha 15 anos. Então veja, olha só que interessante, são detalhes da informação da gênese do personagem que você não sabe, mas aí quando estão todo mundo embriagado começa a falar demais, né? E você começa a falar, é aquela história que a gente diz, né? Você, tipo, tem muitas coisas que você não fala pro seu médico, mas você fala pro seu barman. É muito louco. Então, ó, ela tava visivelmente infectada aqui, né? E aí tem, ó, tá sem qualquer filtro moral, como eu falei aqui. E o Tenente Data, que é o Tenente Comandante Data, né? Que é o androide, ele foi até os aposentos dela para tentar levar para a enfermaria, porque ela tava doente e não tinha condição, ela tinha que se apresentar na ponte e não foi. E aí o tenente foi lá. Mas, mano, quando o Tenente Data foi pros aposentos dela, ó como ela tava. Ela chegou e falou pro Tenente Data: e aí, Tenente, você é um robô? Como é que é? Um robô normal? Um robô. Você parece muito ser humano. Cara, acredita? O Tenente Data, então, tem umas características diferentes que a gente não sabia. Esse é o segundo episódio, a gente começa a descobrir coisas novas. Coisas novas. Você vê que esse aqui é um episódio bem diferente. Vamos ver, vamos falar um pouco do Tenente Data. O Tenente Data tá aqui, ó, que o seu funcionamento ele tá documentado em diversos manuais de biomecânica, porque ele realmente é um tipo de biomecânica muito avançada, né? Então, vamos ver o que ele tem mais aqui, ó. Ele tem algumas características interessantes. Ele tem poros, né, igual os seres humanos. Ele tem impressão digital, igual os seres humanos. Ele também tem nutrientes químicos que se parecem com sangue, igual os seres humanos, né? Ele tem tanta semelhança, ele também acabou ficando infectado. Então, ou seja, o cérebro dele também ele é suscetível a alguns tipos de drogas, né? Coisa que não se sabia, né? Esse aqui é uma coisa interessante. O Data, né? A gente não sabia. A gente pensou que ele era apenas um robô, tal, que fazia fórmulas matemáticas rápidas, que era forte pra caramba, que tinha... Mas não, ele também pode ser usado como um robô de entretenimento adulto. Isso mesmo! Ele pode ser um robô de entretenimento adulto. Ele lembra aquele filme IA do Steven Spielberg, que tinha um robô que era gigolô? É isso. Ele também é um robô que também pode ser um gigolô se ele fosse programado para isso. Ele também atende ao entretenimento adulto, aos prazeres sexuais das mulheres, dos caras que quiserem, não tem problema não tem esse negócio, certo? Aí, o que acontece? Aqui, então ele tem essa característica. É uma característica colocada, então, aqui, obviamente eles não vão falar de nada de homossexualidade aqui, mas eles falam aqui que, por exemplo, o Data, ele demonstra, então, essa característica de entretenimento adulto, de atender às necessidades sexuais das mulheres pela Tasha. Lembra que ele foi ver a Tasha? Quando ele foi olhar para a Tasha lá, ele foi levar a Tasha para a enfermaria, a Tasha falou, não, fica mais um tempo aí. Aí que ela descobriu que o Data também pode ser usado para entretenimento adulto. Isso aí é uma característica realmente muito interessante, porque isso cria, inclusive, algumas outras coisas que vocês vão ver depois lá na frente na série Picard. Mas beleza, vamos ver isso aí, depois a gente fala mais sobre isso. Beleza, tamo aí, então, o que mais? Ele, como é o cara que tem uma habilidade muito grande, né? Ele tem uma habilidade muito grande de pesquisa, obviamente, né? É um robô, ele leitura hiperdinâmica. Ele tá lendo toda a base de consulta da nave, e ele fez uma pergunta assim, ó. Alguém tomando banho completamente vestido. Ele tentou ver se já tinha algum registro disso em algum documento da Enterprise, da Federação, porque pode ser que se a doença já existiu em outro momento, a solução pode ser usada igual. É um pensamento computacional, né? Você tem que descobre se a coisa se repete, você tenta usar a mesma solução. E ele encontrou os dados da Enterprise lá do Capitão Kirk. Isso é legal, cara. Ele encontrou os dados da Enterprise do Capitão Kirk e já pegou a solução que foi feita pelo Dr. McCoy e jogou lá pro banco de dados da Dra. Crusher. E aí, a Dra. Crusher estava criando, então, deixou para ela criar o antídoto. Ela vai criar um antídoto lá. Só que a Dra. Crusher, ela estava infectada, né, meu? Aí, então, ó, a Dra. Crusher e o Picard
estavam infectados, ambos infectados, e tem um desejo ali entre eles. Só que, e fica como eles estão sóbrios, né, durante o seu expediente, ninguém fala disso. Mas como eles estão ali, nesse episódio, tá todo mundo embriagado, então tá todo mundo livre de tudo, né? E tá correndo risco, ó, tá vendo? A Beverly Crusher, ela conseguiu identificar a mutação dos vírus, a mutação do vírus, porque teve a mutação, né? Apesar dele ter a documentação tudo direitinho lá do McCoy, ela tentou usar a documentação do McCoy para produzir a vacina, mas não conseguiu, porque o vírus teve uma mutação. Mas ela identificou essa mutação e ela isolou a mutação e conseguiu criar a vacina a tempo de salvar a Enterprise ali. Ela testou primeiro no LaForge, que foi o primeiro infectado, né? O paciente número 1, né? E aí ele conseguiu ali, funcionou e aí fez a vacinação em massa. Ela foi a grande vencedora. De novo, né? É mais um esquema de vacinação bem concluída e a gente sempre tendo que garantir que a ciência está sempre em voga. O Wesley Crusher, ele tá tentando demonstrar habilidades, capacidades dele, para ele ser reconhecido pelo capitão e também reconhecido pela frota, enfim, pela federação inteira, porque ele quer participar, ele quer ser alguém da federação. Então ele é um grande aluno de matemática, de física, sabe mexer com habilidades com raios tratores, sabe de um monte de coisa, ele monta brinquedos de raios tratores e ele consegue fazer um monte de coisa. E ele tem também alguns brinquedos lá, ele conseguiu copiar a voz do Capitão Picard e com isso ele conseguiu assumir os controles da nave. Ele conseguiu assumir os controles da nave, assumiu o controle da nave, usou o raio trator, inclusive, para virar um raio, para ele bloquear a entrada da engenharia. Ele entrou na engenharia, né? Ele entrou na engenharia e ficou lá dentro comandando a nave. Olha que loucura, bicho. E tava todo mundo embriagado, até o jovem tava embriagado, né? Até o jovem. Então ele conseguiu identificar o problema, ele conseguiu identificar um problema. Assim, o que acontece? Lembra no começo que eu falei aqui? Eles estavam ali perto de uma estrela que ia explodir. E eles estavam analisando ainda, estava muito próximo da nave Tsiolkovsky, que foi a que ficou infectada. E eles, como estão analisando ainda, não se dispersaram. Vão ficar para ver até onde dá. Como eles já tinham conseguido solucionar, a doutora Crusher, a mãe do Wesley, ela já tinha conseguido encontrar a solução, a vacina, agora tinha um problema a mais. O problema era o seguinte, aquela estrela estava para explodir. Se explodisse, claro que é tudo ficção, né? Mas se explodisse, beleza, não iria ter tempo hábil para fazer os propulsores da nave voltar a ser religado. Porque eles desligaram, né? Quando o Wesley entrou na nave ali, entrou na engenharia, e eles não conseguem ligar a tempo. Tiveram que pedir ajuda do Data, fizeram um monte de coisa, mas, enfim, ele conseguiu mudar, ele conseguiu fazer um esquema legal ali, de pegar o raio trator e transformar ele em um raio repulsor. E assim ele ganhou um estilingue, é como se ele tivesse ganhado um estilingue, um empurrão, e assim ele não foi alcançado pela radiação da explosão, né? Pelo impacto da explosão que estava acontecendo, e assim ele conseguiu dar alguns segundos essenciais para o motor de dobra ligar e eles conseguirem ir embora. E com isso ele foi mencionado no diário de bordo daquele dia, incluiu também o professor de ciências. Isso é muito importante. Ele incluiu também, ou seja, o professor de ciências do Wesley Crusher também foi mencionado, né, nos livros da Federação. Porque foi por conta dele que ele conseguiu criar esse monte de coisa legal aí, né, e salvar a nave. Diana Troy, detalhe, uma observaçãozinha, só um detalhezinho aqui sobre a Diana Troy desse episódio. Note que o uniforme dela tá diferente, tá com um novo uniforme. Lembra só, a gente falou agora há pouco que no primeiro episódio, que foi aquele encontro em Longínqua, ela tava com o uniforme no estilo da Enterprise dos anos 60, da Enterprise primeira lá, da Enterprise do Capitão Kirk. Mas nesse segundo episódio ela já tava com um macacão, já tava de uma forma diferente, né? Então, você vê que tem algumas mudanças acontecendo, mas tem mais coisa, a gente vai ver muito mais coisa, muito mais legal. O que é legal é que a base de Star Trek vai se criar aqui. A Academia Star Trek apresentou Tripulação Embriagada na Hora Nua. Até a próxima.